É José Geraldo de Paula Pinto, 47 anos, nasci aqui em São Paulo, na capital. É de uma família de 8 filhos, meu pai tinha 2 mulheres e eu fui criado num bairro da Água Funda. Porque meu pai morreu, eu tinha 11 anos e a gente precisou ir trabalhar. Eu cheguei aqui eu tinha 17 anos, porque eu arrumei uma namorada lá nesse bairro, na Água Funda, e o pai dela montou um desmanche, e esse desmanche foi à falência, aí ele hipotecou a casa. Aí eu vinha todo final de semana pra cá, Panamá, e acabei trocando de família. E aí como eu gostava já de ler e tal, e tinha um movimento aqui. E aí eu e a filha dele, a gente começou a organizar, escrever as coisas, assim. Aí eu comecei a vir no final de semana e acabei ficando direto. Aí a Simone ficou grávida da Carolina, que hoje tem 26 anos. Aí vim morar pra cá. Minha família ficou quase uns 10 anos sem vir aqui, porque eles não concordavam, né? Então eles tinham um preconceito. Então eles tinham medo. Aqui não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz. Só que eu me sentia bem, né? Aqui eu trabalhava num banco nessa época, eu era caixa de banco. Depois trabalhei num departamento pessoal. Como banco trabalhava 6 horas, aí à tarde eu ficava aqui ajudando no movimento. Eu era bem católico, aí ia na missa todo domingo. O padre também ele era bem assim de luta, né? O padre Dedinho, da Santa Divina. Ele era muito perseguido na igreja. Porque o pessoal até hoje, o pessoal da igreja é a favor de reformar a igreja. Ele usava os recursos das doações para ajudar aqui. Então o primeiro centro comunitário, ele que é aqui o da mina. É a igreja que construiu ele, né? Não a igreja, que a igreja era contra ele. Aí ele pegou aí, uma época, falou comigo se eu não queria sair do banco, que a igreja pagava o mesmo salário que a gente chama de liberado. Aí eu aceitei, aí eu comecei a sair do banco, eu ganhava de equivalente a 5 salários mínimos. Aí começaram a pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos e meio, a metade. Mas aí eu gostava, aí fiquei liberado até hoje, de 83 até hoje. Quando eu era pequeno o pessoal falava que ia ser padre, eu já tinha assim uma vocação, né? E assim, a questão do satisfação, que eu me sentia que eu estava sendo útil, né? No começo a gente organizava o pessoal para contra-despejo, que a UNAS era uma comissão de moradores, né? Depois em 1990 que ela passou a ter um papel mais institucional. Aí eu sou tesoureiro hoje, a gente escreve projeto. Então, por exemplo, às vezes o governo abre edital, que eu acho bem mais democrático. A gente foi muito usado nesses 30 anos, né? Usado assim pela direita, pela esquerda, pela igreja. Então acho que a UNAS ela tem um papel muito das pessoas exercer a cidadania, de luta por direito, né? A gente aprendeu a fazer política assim na porrada também, levando e vendo que as coisas não, se a gente tivesse a consciência que a gente tem hoje, isso aqui estava muito mais avançado, se tivesse há 20 anos atrás, né? E tem pessoas comprometidas, né? Que também são perseguidos porque quando fica nessa ideia da gente de empoderar, eles também são perseguidos, né? Então a liberdade é uma coisa cara, que a gente era massa de manobra. Então levavam a gente, por exemplo, uma convenção do partido para levantar o crachá, não acreditavam que a gente podia fazer alguma discussão. Então a gente já passou por todos esses processos. Hoje a gente tem mais autonomia, então a gente tem uma relação mais séria de discutir política pública mesmo. Família que tem que correr atrás da gente, a gente não tem esse modelinho segunda a sexta, no sábado eu vou ficar com a família. Eu tenho uma mãe que vai fazer 80 anos esse ano, tem um filhinho de 4 meses, uma menina de 19, um de 12 e a mais velha de 26. Quem quer fazer movimento mesmo de verdade não pode ter essa coisa de quadradinho de família. Eu descobri que sou diabético faz 2 anos, mas eu bebo ainda bastante. Mas nunca parei para pensar em morrer, assim, porque doença eu nunca tive, assim, de ficar em hospital, acidente. Nunca fiz nenhuma cirurgia. Eu acho que a maior dificuldade da luta é formar pessoas novas. Porque como hoje, por exemplo, a UNAS tem 500 funcionários, a gente tem uma visão do que a gente queria com esses 500, que eles fossem militantes, aí entra essa coisa da família. Então cada um tem muito projeto pessoal, é construção desse projeto coletivo de formação, que é complicado, né? A gente tirou a missão nossa,
né, que a gente mudou agora, que é contribuir para transformar Heliópolis e a região no bairro educador. E também os moradores, porque eu acho que eles não têm um entendimento do que é a UNAS, né? A mídia já colocou isso na cabeça, que quem faz movimento tem que ficar sempre, não pode ter nada, né? Tem que ser pobre para defender. Você não combate a pobreza se você não tiver, usar a mídia, ter computador, tem que ter intervenção, porque senão você não combate. Por isso que nós fizemos a rádio, para ser alternativa, né? A creches nossa, que ela tem que ter qualidade pedagógica. As creches, né? Hoje nós temos 11, que a creche é um espaço de educação, né? Tanto é que mudou o nome, não é mais creche. Isso foi uma luta também dos movimentos, é Centro de Educação Infantil. Quando muda o nome, já reconheceu que a creche não é um lugar, você põe teu filho lá, a mãe, principalmente a mulher, e para ela ir trabalhar, na verdade não beneficia a criança, né? Vai beneficiar o patrão, porque ele vai ter uma mão de obra mais barata. Agora, se eu coloco lá a criança e vou acompanhar o desenvolvimento dela, fala, aí é um espaço de educação. A Coab, ela propôs um despejo também, e para despejar as famílias, só que sem pôr na rua. Então eles deixaram eles morar lá uns 10 anos, depois eles mandaram despejar. Aí o pessoal resistiu, isso aí foi legal. O pessoal da favela toda veio, e aí a juíza teve que voltar atrás. Aí a gente foi preso, tá? Mas foi legal. Foi legal no sentido que forçou as pessoas a se unirem, né? Tem criança, por exemplo, nossa, que o único alimento que ela tem é o CCA. Uma vez eu fui com o João Miranda, o Braz, na beirada do córrego. As professoras começaram a chorar. Elas davam aula há 15 anos no Campus Sales, nunca tinham ido na casa do aluno. Aí uma falou assim, ela mandava o menino trocar de camisa. Quando ela chegou lá, ela descobriu que ele só tinha 2 camisas, uma para jogar bola, outra para ir na escola. Que disfarça, tem muita pobreza ainda, né, e miséria. Até o meu filho chama João Vitor, porque é Vitória, né, e João por causa do João Miranda. Que a gente teve na época eu era muito ligado ao Miguel, que era o primeiro presidente da UNAS. E depois assim, também era uma relação de amor e ódio. Eu gosto muito dele ainda. Mas ele era muito dependente dessas pessoas que usavam ele. Aí foi muito doloroso, mas foi legal também, porque a gente teve que peitar a pessoa que a gente era mais... que ele representava esse conjunto de gente que quer explorar a favela, né? O Miguel. Aí foi eu, a Cleide, o João, na época tinha o Raimundo. A gente estava bem organizado, porque a gente era um grupo grande, na época era jovem, uns 20 anos atrás. E a gente foi para se perder, mas que a gente vai para cima deles. E eles vieram, assim, foi bem legal, que foi uma eleição... tipo de uma cidade com dinheiro, eles vieram com muita grana mesmo. Então, eles compravam time de futebol, fazia lista para dar casa, e aí eles perderam. E aí eles queriam assim pegavam um time de futebol na hora da eleição e chamavam as pessoas que estavam no bar bebendo para votar. Então as pessoas vinham votar meio sem saber o que estava fazendo. Eles, né? E aí assim, eles foram derrotados mesmo. Eu acredito muito nessa geração nova. Esse internet, Facebook, essas tecnologias, acho que isso vai cada vez mais minar esse pessoal oportunista. E tem uma geração nova de gente vindo com ética, né, com honestidade. A gente sentou aí para fazer um planejamento até 2016, então a gente tem uma perspectiva de legalização, que é uma coisa que ninguém tem escritura, é um anseio que as pessoas têm. Então assim, a gente está numa guerra aí, não é... O pessoal fala com a violência, com quem está na ilegalidade. A guerra é mesmo com o poder público, né? Aí a gente, por exemplo, nós desenhamos com o Rui um Heliópolis 2040, que aí prevê um SESC, prevê as ruas que as pessoas circulam, que o carro não é prioridade, né? Que a prioridade é o ser humano. É legal viajar até lá, né? Porque prevê uma escola que é administrada pela própria, que nem a gente deu um passinho ali num polo, que a escola fosse administrada pela própria comunidade. E aí acho que a questão mesmo é a educação, porque as pessoas só são libertas quando elas têm autonomia e educação, senão elas são sempre dependentes, né? O recado que a gente almeja na UNAS é que as pessoas participem, né? E que elas podem dar a contribuição delas, não precisa ser trabalhar porque tem gente que trabalha, mas tem gente aí que, principalmente jovens, que sabe mexer, sabe fazer alguma coisa, que pode se engajar aí pra gente, porque sozinho a gente não vai mudar nada aqui, né?
Então, que a gente está aqui é cumprindo um papel hoje. Mas é que a gente precisa de cada vez mais gente, né? Não de oportunismo, assim, mas mais gente engajada para tentar mudar essas coisas. Senão daqui 20 anos a gente vai estar falando de novo de favela, que precisa de ajuda, né? Acho que vai chegar um dia que a gente vai poder até fazer essa solidariedade com outras pessoas.